Olá, alunos, bom dia. Aqui é a professora Jéssica Ribeiro, chegando para mais uma videoaula de educação física. Vamos dar início ao nosso conteúdo, que essa semana será o atletismo. Atletismo. O atletismo é a prática esportiva mais antiga que é conhecida como esporte base. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade: corrida, lançamentos e saltos. Trata-se de uma prova de resistência muito importante. É o principal esporte olímpico, conforme expressa a frase que circula nesse meio. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. As provas de atletismo são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. A pista de atletismo oficial deve ser feita com piso sintético e ter 8 raias, cada uma medindo 1,22 metros de largura. Agora vamos falar sobre a história do atletismo. O atletismo surgiu como esporte na Grécia Antiga em 776 a.C., ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada, na cidade de Olímpia. Chamada de Estádion pelos gregos, Coroebus foi o vencedor da prova, cujo percurso tinha 200 metros. No entanto, registros apontam que há cerca de 5.000 anos ele já era praticado no Egito e na China. O formato moderno do atletismo data do século XIX, na Inglaterra, e conta com as seguintes provas oficiais: corridas, que são as modalidades rasas, com barreiras e com obstáculos; a marcha atlética, o revezamento, saltos, arremesso e lançamentos e a combinada. Em cada uma dessas provas, há um total de 20 modalidades diferentes, tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional de Federações de Atletismo, fundada em 1912 em Londres. O esporte está entre os favoritos para os ingleses. No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT. O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX, em 1952. Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos Jogos de Helsinki, na Finlândia. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características em cada parte das provas de atletismo. Corridas, as rasas, com barreiras e com obstáculos. As corridas podem ser de curta distância ou tiro rápido, e seu percurso pode variar entre 100 e 3.000 metros. As corridas rasas mais curtas são de 100 metros e as mais longas são de 10.000 metros. As corridas com barreiras podem ser de 110 metros e 400 metros, enquanto as de obstáculos são de 3.000 metros. Essas são as distâncias para as provas de adultos, tanto de homens como de mulheres. Nas corridas, a prática tem início com o tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que partir antes do tiro é desclassificado. Agora é a marcha atlética. A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento das regras, e a marcha atlética pode ser de 20.000 metros ou de 50.000 metros para o gênero masculino, mas somente de 20.000 metros para o gênero feminino. Os atletas, os quais podem ser eliminados após 3 advertências. Revezamentos. As provas de revezamento são 2 para ambos os gêneros.
a 4x100 e a 4x400. São realizadas entre equipes, cada qual com 4 atletas. A regra é: cada um desses atletas faz um quarto da prova. Ao fim do seu percurso, o atleta entrega um bastão para o atleta seguinte. Saltos. A prova de salto pode ser feita em duas modalidades, em salto vertical e em salto horizontal. As provas de salto vertical compreendem salto em altura e salto com vara. De acordo com a regra, no salto em altura, os atletas correm e saltam de costas sobre uma barra horizontal. No salto com vara, o comprimento das varas mede entre 2,80 m e 3,40 m, tanto para homens como para mulheres. Para realizá-las, os atletas correm 20 metros e, tomando impulso com uma vara flexível, saltam sobre uma barra. O objetivo é não derrubar o sarrafo, nome dado à barra. Após os saltos verticais, os atletas são amparados por um colchão. As provas de salto horizontal compreendem salto em distância ou de comprimento e salto triplo. No salto em distância, os atletas correm e saltam quando chegam à marca estabelecida. No chão de areia fica a marca para medir a distância obtida. No salto triplo, o atleta dá 2 saltos antes do salto final na caixa de areia. Agora, os arremessos e lances. Dentre as provas de arremesso e lançamentos, existem os seguintes tipos: lançamentos de peso, martelo, disco e dardo. O peso dos materiais lançados varia entre o gênero masculino e feminino. No arremesso de peso, a esfera pesa 7,26 kg na modalidade masculina e 4 kg na modalidade feminina, tal como o martelo. A regra diz que, com apenas uma mão, os atletas jogam o peso ou o martelo o mais longe que conseguem. Os discos são de 2 kg para os homens e de 1 kg para as mulheres. Os dardos, por sua vez, são de 800 gramas para os homens e de 600 para as mulheres. No arremesso de discos, os atletas giram o corpo e lançam o disco para longe. Combinada. Decátlo é a prova dos homens, enquanto heptatlo é o nome da prova das mulheres. O decátlo compreende as seguintes provas: 100 metros, 400 e 500 metros, corrida com barreiras, saltos em distância, em altura e com vara, arremessos de peso, disco e dardo. O heptatlo compreende as seguintes provas: 100, 200 e 800 metros, salto em distância e em altura, arremessos de peso e dardo. Conforme as regras, nas provas combinadas, as equipes somam pontos na medida em que vão vencendo as provas. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Desejo uma ótima atividade, um excelente estudo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!